Pela bondade e a misericórdia do Senhor, eu chego até você nesse dia tão especial que é chamado o Dia das Mães. É um tempo tão precioso, um tempo para aqueles que têm o privilégio de dar um abraço na mãe, um beijo, um presente, um perfume, uma comidinha mais gostosa, o Dia das Mães. Sabe, antigamente os carros, os caminhões, nos para-choques sempre tinham assim algumas palavras escritas. E muitos assim motoristas que foram tão frustrados em um casamento e coisa assim, no para-choque estava escrito sempre assim: amor só de mãe. Era tão interessante, mas eram muitos caminhões, amor só de mãe. Por quê? Porque o amor que ele conheceu, o amor que ele experimentou, foi só o amor de mãe. E é verdade que não significa que os pais não amam, mas a mulher, ela foi feita de uma maneira tão linda, tão diferente. O homem, muitas vezes, o forte dele é a razão, a mulher é a emoção. Sabe, o pai tem uma responsabilidade muito grande, não apenas de ser o provedor, de ser aquele que disciplina, mas o pai é o pai. O homem fala de uma maneira, mas a mulher já é tão doce, tão meiga, tão carinhosa, mas a mulher tem uma relação muito grande quando ela está gerando, porque aquele ser que está dentro dela, que vai crescendo até os 9 meses, outros saem mais rapidinho com 8 meses. Eu tinha uma irmã que nasceu com 7 meses, mas o que acontece? A mãe está ali, mas os filhos têm um aconchego maior com a mãe do que com o pai. Então hoje é esse dia, não é que o pai tem menos carinho ou menos amor, mas o pai é durão, a mãe já é tão docinha, não é assim? Então hoje é esse tempo para todos nós nos alegrarmos. E é um tempo, minha mãe já partiu, e é um dia que meu coração fica recordando muita saudade, sabe? O tempo, seus abraços, seus beijos, seu carinho, até a comidinha eu lembro, sabe? Coisas assim que fazem parte da história. Mesmo quando ainda está velhinho, a gente lembra, como eu lembro do meu pai também. Mas quando temos aqui nas Escrituras, exatamente o Salmo 127 e o 128, esses dois salmos falam exatamente de um quadro, mas que é uma moldura, tanto para o pai quanto para a mãe. Porque a mãe só é mãe porque vai gerar um filho que vem de onde também? Do pai. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este salmo fala exatamente sobre essa relação, que tudo que recebemos vem de Deus. Hoje, no Dia das Mães, uma característica que você pode experimentar do caráter de Deus, do modo como o Senhor Deus nos trata, é exatamente você perceber de uma forma tão bonita. Há um momento que Jesus falou: olha, como que eu gostaria que ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. E ele lamenta: mas vocês não quiseram. Sabe, quando você vê uma galinha, os pintinhos, ela abre as asas e fica ali cobrindo. E Jesus olhou para Jerusalém e disse: olha, como que eu gostaria, sabe, que eu fosse como uma galinha e vocês estivessem aqui, debaixo das minhas asas. Eu estaria cuidando de vocês, eu estaria alimentando vocês, eu estaria protegendo vocês. As mães fazem exatamente isso, uma expressão de um amor tão grande. As mães carregam algo que é diferente do homem,
porque o homem é muito assim, razão. Ela já tem algo bem característico, que é algo que flui essa emoção. O Salmo seguinte, o 128, faz exatamente essa soma, porque não é nem o pai nem a mãe. É verdade que tem o dia dos pais e o dia das mães. Muitas vezes no dia das mães é aquela festa, e tem almoço, tem presente. Tadinho, já no dia dos pais, muitas vezes o pai ganha uma caneta Big, ou o almoço não é tanto aquela coisa, mas não faz diferença, sabe? Não faz. Mas aqui o Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora preste atenção. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos. A única maneira de um homem ter filhos é se ele tiver o quê? Uma esposa. E essa esposa, para ter filhos, ela teve que gerar os filhos. E os filhos foram gerados no seu ventre. Diz assim: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Sabe, o casamento, que é algo assim, não existe nada mais simples do que o casamento, como não existe nada mais confuso do que o casamento também. Mas o modo como você vê é diferente. Eu estou falando com você, as lentes dos meus óculos são incolores e são transparentes, lógico. Mas se elas fossem assim, verdes, bem escuro, eu estaria vendo tudo esverdeado. Se elas fossem vermelhas, bem vermelhas, eu estaria vendo aqui diante da câmera tudo vermelho. Mas elas são o quê? Transparentes, incolores. Não tem cor nenhuma. Assim, hoje é o Dia das Mães. Quer queira, quer não, a comidinha é mais gostosa que o Dia dos Pais. Não, estou brincando. Elas fazem de tudo para que os filhos sejam honrados também no Dia dos Pais. Mas o pai, ele é meio complicado. O pai é homem, sabe? Para ele te dar a flor, um buquê de flor para a mãe, aí ela começa a chorar, e ela diz não, e chora. Mas a gente dá um buquê de flor para o pai olha e fala, é bonito. Ele pergunta assim, quanto custou? É diferente. Mas quando a gente olha a vida é tão simples. A vida é tão simples. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que a beleza da vida é quanto mais coisa tiver, quanto mais ganho alcançar, quanto mais. Mas a beleza das mães não tem tanto essa preocupação. É muito mais no ser do que no ter. É muito mais ali. Não é que é diferente, mas o modo como elas tratam é algo maravilhoso. Mas, por exemplo, assim, a correção do pai é muitas vezes mais dura, a correção da mãe já é mais suave. É verdade que nós temos que corrigir nossos filhos, temos que trazer a disciplina sobre eles, trazer o castigo quando for necessário, mas as mães, tudo isso contribui. Muitas vezes, quando você vê alguém, um ser humano, um homem, uma mulher, mas com um caráter tão bonito, com uma vida tão íntegra, com uma vida assim tão bonita e muitas vezes com uma fé tão intensa, pode ter certeza, a mãe que ele teve. E algo que é uma característica tão linda pelas mães que conhecem a Jesus é que elas oram. Elas oram pelos seus filhos, elas clamam pelos filhos, elas intercedem pelos filhos, elas gemem pelos seus filhos, mas não apenas agora os filhos, depois vem os filhos dos filhos, como o texto que eu li, que são os netos. Então, a mãe, a história dela permanece. Então, o que eu gostaria de enfatizar é exatamente isso. Hoje, no Dia das Mães, se sua mãe é viva, faça festa para ela, jogue ela para cima. Mas se ela for muito gordinha, você vai pedir aos irmãos para segurá-la, senão ela vai cair. Mas faça o seu melhor, dê um presente, mas não dê para ela só
coador de café. Procure dar para ela algo assim bonito, um perfume, sabe? E procure beijá-la. E até ela fala, sai, você já me beijou demais. Então, a mãe é assim. Então, faça hoje, faça o seu melhor. Hoje é o dia da igreja. Em todas as igrejas, normalmente, tem um momento especial hoje, no Dia das Mães. Tem sim, um momento de orarmos por elas, um momento de gratidão. E é um momento que as mães podem falar assim para os filhos, filho, você quer me dar um presente? Eles, quero sim. Mas qual presente? A mãe vai falar talvez assim, olha, hoje à noite eu quero que você me leve na igreja. Mas aquele filho rabugento, aquele filho, mãe, eu não vou na igreja. Aí ela vai dar, ela fala, mas filha, vamos comigo, eu quero esse presente. Aí ele diz, tá bom, mãe, eu vou. E vai para a igreja. E quando ele chega, muitas vezes ele nunca nem foi. Ele vê aquele ambiente da glória da presença de Deus, os cânticos, a adoração, a pregação, uma mensagem, aquilo toca no coração dele. E ele percebe o quanto ele precisa de Jesus. O que uma mãe verdadeira que tem um sonho de ver a sua casa salva. Há um versículo na Bíblia que diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação não é apenas só para uma pessoa. No momento quando uma pessoa de uma família recebe a Jesus Cristo como Senhor Salvador, ele recebeu um encargo de ver realmente toda a sua família se rendendo ao Senhor. Seus irmãos, seus primos, seus tios, seus avós, toda a família. E esta família vem para estar debaixo da promessa do Senhor, porque Deus vela sobre a sua promessa para cumprir. Deus não esquece das suas promessas. Deus é fiel. Deus cuida. Por isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por isso, minha irmã, você pode hoje, nesse dia tão lindo, o Dia das Mães, encher o seu coração de esperança, porque você já tem de Jesus. E qual é a esperança maior? De ver toda a sua casa, ver todos os seus filhos e a sua geração. Em outras palavras, os seus filhos, sim, seus netos. Eu oro para que você tenha a vida para poder ver seus bisnetos também. Continue assim, sendo essa árvore tão linda, que enche o ambiente de um perfume diferente. Sua presença é tão magnânima, porque só a sua presença dentro de casa ilumina, traz tantas paz, não é assim? Você tem sido mãe, tem sido esposa, quem sabe você ficou viúva e sobre você continua repousando uma responsabilidade tão grande, ao mesmo tempo de ser mãe, de ser pai, de ser provedora, mas nunca se esqueça. O Senhor Deus diz assim, eu nunca vi o meu filho desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe, quando você, mãe, caminha pautando sua vida pela palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Toda a sua casa fica também debaixo da mão do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, debaixo da fidelidade dEle. Então, continue vivendo assim. Procure curtir esse dia de um modo muito intenso. Ajude outros. Talvez tenha algumas pessoas que você conhece que são órfãos. As mães já morreram. Mas quem sabe você pudesse convidá-lo, esse órfão, para almoçar com você no Dia das Mães. E fazer algo diferente. Em vez de você ganhar um presente, mãe, você vai dar um presente para alguém que está precisando muito da palavra do Senhor e da vontade dEle. Amém.